Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Exortações e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado na iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados, e mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estrangeiros a devoraram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada, se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente. Já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma, que significa juízes. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vinde para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas das lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai
o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça no órfão, tratai da causa das virgens, vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se transformarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias. O teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Ama os subornos e corre, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra a minha mão, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente, que significa ou como pelo sabão, as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida como com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que encolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. A glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem apreenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e levantemos na luz do Senhor, e andemos na luz
do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam como os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinarão-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e das cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que ele deve estimar? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão, que significa bordão de pão, e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o responsável, e o conselheiro e o sábio, entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes e jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre, quando algum for ter com seu irmão à casa de seu pai, dizendo: tens tu roupa? Sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam.
Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhes dará. Os opressores do meu povo são crianças, mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, e quando andam como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosamente a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, e espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que em algum lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico
do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das suas pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou ao meio dela uma torre, e construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tinha feito. E como esperando em que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores do meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato que equivale entre 20 a 35 litros. E um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes, e tamboris, e pífaros, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para as obras do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, a sua multidão secará de sebe. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros, e dizem: apressa-te, e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para
beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça, pelo que a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Portanto, rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, e ele arvorará o estandarte ante as nações. De longe eles assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente, não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneiras, e as rodas de seus carros um redemoinho. O seu ruído será como o de ladrão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a sua luz se escurecerá em suas assolações. Capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouves de fato,
e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, a ser sarado. Então disse eu, ainda que quando o Senhor, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, como depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 7. As profecias contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear, Jazube, sai ao teu encontro de Acaz ao fim do canal do viveiro superior, do caminho, do campo, do lavandeiro, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desamine o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Assíria, e do filho de Ramalias, porquanto a Assíria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com os filhos de Ramalias, dizendo, vamos subir contra Judá, e atormentamo-lo, e repartamo-lo entre vós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acometerá, mas cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. E não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda enfadigareis também ao meu filho. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que
uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, que significa em hebreu Deus conosco. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor às moscas que há no extremo dos rios do Egito e às abelhas que andam na terra da Assíria, e virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, e a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente te tirará, e subirá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. E sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, o valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para espinheiros, com arco e flechas, e entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, e não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Assíria. E disse também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem, apressando-se que em hebreu Maer Salai Has Baz. Ao despojo apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Uzias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu à luz a um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Ramalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rio da Assíria, com toda a sua glória, e subirá de todos os seus leitos, e transbordará de todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço,
e a extensão de suas asas, e encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel, alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, e todos os que sois de longínquas terras, cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela vos subsistirá. Porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chamareis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e de rede, aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperai o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recolherá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogam-se aos mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verão a alva. Nunca verão a alva, que significa: ou não haverá manhã para eles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, e olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com as ânsias e arrastados para a escuridão. Capítulo 9. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto no caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-se a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultaram quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu,
um menino se nos fez, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Em todo este povo o saberá Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e em altivez de coração dizem: os ladrilhos cairão, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas os cedros substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por trás os filisteus, e devoraram a Israel com a boca escancarada, e nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito serão a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados, pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lava como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e da terra, e se escurecerá, e será o povo como pasto de fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar a banda direita, ainda terá fome, e se comer a banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço, Manassés e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Amados, vemos nesses 9 capítulos de Isaías que a promessa do Senhor é renovada para restaurar o seu povo Israel. No capítulo 2, logo no verso 1, vemos a confirmação da teoria das duas casas, aqui colocadas como Judá e Jerusalém. Judá simbolizando a casa de Davi, ou os remanescentes de Jacó, que hoje é a igreja, e Jerusalém simbolizando a casa de José, ou os remanescentes de Efraim, que são os de Israel. No versículo 3, vemos a colocação de que todos os povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, ou as leis do Senhor, porque a lei virá de Sião, e
a palavra virá de Jerusalém, a lei escrita de Sião e a palavra proferida de Jerusalém. Novamente, no verso 5, a colocação: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Na continuação desse verso 2, desse capítulo 2, vemos no verso 18: Todos os ídolos totalmente desaparecerão. Sim, todos os ídolos totalmente desaparecerão, por causa da presença espantosa do Senhor, que descerá para assombrar os moradores da terra. E mais uma vez a advertência: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que ele deve estimar? No verso 3, no verso 1 do capítulo 3, a confirmação de que o Senhor tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda sede de água. Com isso, o Senhor, fiel protetor e guarda de Israel, sempre olha e vela pelos seus. No capítulo 5, vemos a colocação da parábola da vinha, ou seja, a parábola da igreja, da noiva do Cordeiro, que nos diz: cantarei ao amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E essa vinha é a igreja, a noiva do Cordeiro. Também vemos que o Senhor tem juízo para a sua noiva. No verso 24, a colocação: pelo que, como língua de fogo, consome a estopa e a palha se desfaz pela chama. No capítulo 6, na visão que Isaías teve, vemos a colocação onde ele viu o Senhor em um alto e sublime trono, e o séquito do Senhor se enchia todo o templo. E os serafins, cada um deles tinham 6 asas. Pelo visto, isto corresponde a 4 serafins, que talvez seja semelhante à visão de Ezequiel e também a mesma visão que João teve dos 4 animais em Apocalipse. Portanto, 6 asas, com 2 tapavam os olhos para não verem a glória do Senhor, com 2 tapavam os pés para guiar os seus caminhos pelo Senhor, e com 2 voavam e se guiavam diante do trono do Senhor. No verso 5, a colocação de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem pecador, homem de lábios impuros. Portanto, o Senhor, um dos serafins, pegou a brasa viva do altar e tocou a boca de Isaías, que teve então os seus pecados perdoados, e ele foi purificado. E logo o Senhor disse: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, então, limpo e purificado, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que foi enviado a dizer àquele povo a palavra do Senhor. No verso 14 do capítulo 7, vemos a colocação de que o menino nascerá de uma virgem e conceberá e dará à luz ao nosso Salvador, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O que vimos acontecer em Belém lá há 2000 anos atrás. Portanto, esta profecia se cumpriu, e o menino, o Messias, já na cruz comprou para todos nós todos os nossos pecados. Ele cravou naquela cruz e foi levada sobre o madeiro. No verso 10, vemos a colocação: porque Deus é conosco. E nos versos 13 e 14, mais uma vez a colocação: as 2 casas de Israel, Judá e Jerusalém. Portanto, as 2 casas, as 2 teorias, que são as casas de José, pelos israelitas, descendentes remanescentes de Efraim, e casa de Davi, ou os remanescentes de Jacó, a igreja. Igreja que constituindo entre os cristãos evangélicos e protestantes e também os judeus messiânicos. No verso 8 do capítulo 9, vemos a sublime colocação do maravilhoso nome do Senhor, que será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Apesar de ser o Pai da eternidade, o Senhor Jesus foi também o primogênito da criação, sendo a primeira obra das mãos do Deus Criador. E vemos a maravilhosa promessa de que as mãos do Senhor, o zelo do Senhor dos exércitos, fará isso. E isso vemos que tem feito com fidelidade. Shalom Adonai e até a próxima.